ser humano, ele precisa evoluir, ele precisa progredir e crescer, não apenas em estatura. Não podemos nos conformar com o nosso estado atual de santificação, não podemos nos conformar com o nosso estado atual de conhecimento de Deus, de comunhão com o Senhor, de fé e experiências com Deus. Temos que almejar o crescimento espiritual. A palavra de Deus, em 2 Pedro 3,18, diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus está sempre enfatizando esse tema: crescimento, progresso, avanço. Em João 1,16, a palavra de Deus diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Hoje desfrutamos da graça de Deus, amanhã desfrutaremos também. Semana que vem a graça de Deus irá crescer, ano que vem ela será mais abundante em nossas vidas. Romanos capítulo 1 versículo 17 diz: a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Hoje é uma fé, amanhã a minha fé estará mais sólida, semana que vem estará mais consistente, ano que vem a minha fé será maior. 2 Coríntios 3,28, porque todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Hoje é uma glória, semana que vem é outra glória, mês que vem a glória será maior. Louvado seja Deus. Oséias capítulo 6 versículo 3, a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos denota conhecimento contínuo. Hoje eu conheço um pouco, mês que vem eu conheço mais um pouco, ano que vem o meu conhecimento será mais amplo. Daqui uns anos estarei ensinando e dando aulas. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir é um verbo contínuo, nos dá a entender santificação contínua. Hoje eu me santifico, semana que vem estarei mais santo, mês que vem me separo um pouquinho mais para o Senhor, ano que vem o meu grau de santidade estará mais elevado. Isaías capítulo 6, no versículo 1, a palavra de Deus diz que Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Louvado seja Deus. No versículo de número 8, a palavra de Deus diz: e depois disso ouvi a voz do Senhor. Isaías, primeiro ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Depois de alguns acontecimentos, Isaías ouviu, e depois disso ouvia a palavra de Deus. Irmãos, primeiro Isaías viu, depois ele ouviu. Ei, depois da experiência que você teve com o Senhor, haverá novas experiências. Deus não irá tratar com você do mesmo jeito a vida toda. Novas experiências virão, novas experiências virão em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Tem que haver crescimento, irmãos. O cristão que não cresce, ele se torna uma pessoa infrutífera e medíocre, meio lá e meio cá. O crente que não cresce, ele se torna uma pessoa carnal e natural, que não desfruta do espiritual. O crente que ele não cresce, ele congela, ele engessa. Tem que haver o crescimento. A palavra de Deus, ela revela a identidade de cada um de acordo com as nossas atitudes. A Bíblia, ela mostra quem somos nós. Ela descreve quem é quem é o crente menino e quem é o crente maduro, quem é o crente carnal e quem é o crente espiritual, e isso de acordo com as nossas atitudes. Eu tenho visto, quando eu abro o meu celular, através da internet, um monte de patifaria dentro da igreja do Senhor, irmãos. Eu tenho visto um monte de meninice dentro da casa de Deus. E a palavra de Deus, ela revela através das atitudes desta pessoa. E eu quero citar aqui algumas atitudes do crente menino, que a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela revela.
A palavra de Deus em Hebreus capítulo 5, versículo 12 diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e necessitais de leite e não de mantimento sólido. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo, irmãos? Que a pessoa que já deveria ser mestre, que já deveria estar ensinando, ela ainda necessita aprender os primeiros e básicos rudimentos da palavra de Deus. A pessoa que já deveria estar ingerindo um mantimento mais sólido, ainda necessita de leite. Ó, a palavra de Deus diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, sabe o que significa isso? Crente antigo na igreja, crente que tem uma elevada quantidade de tempo na casa do Senhor, que tem comunhão com os irmãos, que ouve a palavra de Deus, mas a sua vida não muda nada, continua do mesmo jeito, ele não progride, que age como um novo convertido, cheio de não me toque. O irmão não falou comigo, não me saudou com a paz do Senhor, eu também não vou falar com ele. Os obreiros e o pastor não me dá atenção, a devida atenção que a pessoa acha que merece, então também vou sair da igreja. Atitudes de um crente menino. A palavra de Deus em Tiago capítulo 1, versículo 8 diz: um homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Inconstância. No livro de Efésios capítulo 4, versículo 14 diz: para que não sejais meninos inconstantes. Uma característica do crente menino é a inconstância. Uma hora pega firme em oração, uma semana firme em oração, um mês sem orar, um mês lendo a palavra de Deus fervorosamente, uma temporada sem ler. Características do crente menino: uma hora está frio, outra hora está morto, uma hora focado na obra do Senhor e nas coisas do Senhor, outra hora visualizando as coisas do mundo. 2 meses numa igreja, 4 meses em outra, 6 meses numa igreja, outro mês em outra. O famoso crente macaco, troca de igreja igual macaco pula de galho. Louvado seja Deus. Irmãos, devemos ser constantes, devemos manter a constância. Daniel, ele governava 40 províncias, numa época que não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha trem-bala, nem carros, aonde o meio de locomoção era cavalo. E mesmo assim, Daniel, governando 40 províncias, ele orava, se dobrava 3 vezes ao dia, mantendo um relacionamento constante com o Senhor. Louvado seja Deus. Mantenha a constância, meus irmãos. Seja constante. Irmão, mas uma semana eu tenho força, na outra não. Irmão, faça sem ter força. Faça sem ter força, faça sem ter vontade. Mantenha a constância no teu relacionamento com o Senhor. Louvado seja Deus. Eu propus isso no meu coração. Particularmente propus essa constância, porque eu sofria disso aí também. E quando eu me pego, o Espírito Santo me cobrando, eu me arrependo e torno a minha constância. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, versículo 22: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Características do crente menino: sabe tudo e não pratica, sabe que tem que orar e não ora, sabe que tem que ler a palavra e não lê, sabe que tem que jejuar e não jejua, sabe que não deve falar mal dos irmãos e nem estar em conversações e está. Práticas que revelam o crente menino. Aperfeiçoamento significa tornar-se melhor a cada dia, progredir, andar para frente e não retroceder. O cristão ele não pode retroceder e ele não pode parar. Se parar, atrofia. A tendência é só progredir. Abraão tinha 99 anos quando o Senhor se dirigiu a ele e disse: anda nos meus caminhos e ser perfeito. Anda nos meus caminhos e ser perfeito. Abraão, com 99 anos, Deus falou para ele ser perfeito. Tem gente que tem 50 na igreja e acha que já alcançou a perfeição. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores. Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Devemos imitar Jesus até chegarmos a um nível de maturidade espiritual elevada. Estatura de maturidade de alto nível, irmãos.
Louvado seja Deus. A palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, versículo 12, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que experimenteis. Transformai-vos para que experimenteis. Irmãos, tem muita bênção travada, porque a pessoa não tem estrutura para poder receber. A palavra de Deus, em Salmos 103, versículo 4, diz: Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Tem muita gente em suas bênçãos retidas, porque não evoluíram, porque não amadureceram e porque não se prepararam para receber. Eu tenho uma palavra de bênção esta noite. Meu irmão, se prepara, progrida, amadureça, para que o Senhor possa nos entregar aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas.